A CBF reorganizou a tabela do Campeonato Brasileiro e a sequência do Grêmio será absurda, bem desgastante. Um desafio enorme pela frente, mas o tricolor jogará no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre a troca de estruturas entre Grêmio e Internacional, a chance do tricolor jogar inclusive no Beira-Rio e a ideia de não jogar na Arena em 2024. No mercado de transferências, Gabigol foi nome e Gemerson tem acordo verbal. Tem muita coisa para falar depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom ADUPLA para ganhar 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade. Esse é o Diário do Grêmio KTO, que começa falando da linda ação das últimas horas, quando o Grêmio Internacional, além do governo do estado, evidentemente, lançaram a campanha Jogando Junto. Que parabéns para o Grêmio, parabéns para o Inter nesta união dos clubes aqui no Rio Grande do Sul. Nesta entrevista coletiva, neste evento de lançamento do projeto Jogando Junto, nós ouvimos muitas coisas vindas dos dirigentes, tanto de Grêmio quanto de Inter. E algo que me chamou muito a atenção, vamos começar falando especificamente do Grêmio, tá? Existe uma ideia no bastidor que ela não é confirmada ainda, vai depender de uma série de questões, mas que coloca o Grêmio longe da Arena por todo 2024. Isso não está descartado. Claro que essa é uma visão bem terrorista, né? Essa é uma visão bem pessimista de todo o processo, mas pode acontecer. Pode acontecer do Grêmio não voltar para sua casa dependendo do tamanho do estrago. E a gente tem visto já as imagens, o gramado devastado, a estrutura interna da arena numa situação muito difícil. A tendência é que volte, que demore para voltar, mas volte em 2024. Mas no bastidor, e eu acho importante trazer esse relato, há quem diga que existe a chance de não voltar. Grêmio e Inter, inclusive, não descartam utilizar a estrutura do outro. Porque se o Grêmio não terá estádio por um bom tempo, o Beira-Rio vai voltar antes, o Inter não terá CT de treinamento, centro de treinamento por muito tempo também, porque o CT do Inter foi completamente destruído. E uma troca de estruturas não está descartada, tá? Como o Grêmio jogar no Beira-Rio e o Inter treinar no CT Presidente Luiz Carvalho. O presidente Alberto Guerra, por exemplo, em entrevista para a Rádio Gaúcha, falou o seguinte, abre aspas, não seria inédito, já aconteceu no passado. Por enquanto não houve tratativas neste sentido, tanto no Inter quanto no Grêmio. Ainda estamos em um momento de reavaliação das estruturas. Não temos nem ideia de quando poderemos treinar, no caso do CT do Grêmio ou no caso de jogar no Beira-Rio. Mas tudo é possível, fecha aspas, para o presidente Alberto Guerra. É uma situação bem difícil, repito, são hipóteses, são ideias que estão sendo discutidas e isso será debatido de uma maneira muito mais profunda nas próximas semanas, mas ninguém descarta absolutamente nada. Tamanho foi o estrago na arena, tamanho foi o estrago lá no CT do Internacional, o CT Parque Gigante. A CBF confirmou as novas datas do Campeonato Brasileiro e confirmou automaticamente uma retomada do Campeonato Nacional de uma maneira diferente. Ao contrário do que estávamos prevendo, o Campeonato Brasileiro não será retomado na 9ª rodada, que foi o instante em que seria retomado naturalmente, né? O campeonato parou na 7ª, pularam 2 rodadas, o normal seria voltar na 9ª, mas não. A CBF quer voltar o campeonato da onde ele foi parado, da onde ele foi congelado. Ou seja, retomaremos na 7ª rodada, com o Grêmio encarando a equipe do Red Bull Bragantino. Isso significa dizer, tá, que apenas 2 jogos ficam para trás. Os jogos contra Criciúma, em casa, e contra Atlético Mineiro, fora de casa. A CBF também colocou a nova ordem, as novas datas dos jogos, trazendo novidades importantes, como o jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino no Couto Pereira com o mando do Grêmio. E isso para o Grêmio foi muito bom, porque o Grêmio vai jogar contra o The Strongest, então não vai ter que viajar, fica mesmo em Curitiba, aguardando o duelo contra o Red Bull Bragantino.
E também confirmou que o Grêmio jogará em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nessa sequência gremista, tá? Que começa lá no dia 29, contra o The Strongest, no Couto Pereira, Libertadores da América. No dia 1º, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, no Couto Pereira. Aí, dia 4, 3 dias depois, tem o Huachipato, fora de casa pela Libertadores, uma viagem ao Chile. No dia 8, o Grêmio recebe o Estudiantes no Couto Pereira pela Libertadores da América. Aí vai para o Rio de Janeiro no dia 13 para jogar contra o Flamengo no Maracanã e volta para o Rio Grande do Sul para mandar o seu jogo contra o Botafogo no dia 16 de junho no estádio Alfredo Jaconi. É isso aí, a estrutura do Alfredo Jaconi será cedida também ao Grêmio. O presidente do Juventude deu entrevista na Rádio Grenal dizendo que sabe que os torcedores do Ju não gostam que o seu estádio seja emprestado para a dupla Grenal, mas que o momento pede, é um momento de união. E acho que ele foi muito feliz nesta declaração, entendo as rivalidades, mas agora não é momento de rivalidade, a dupla Grenal está abraçada. E o Juventude também faz este movimento de receber, de abraçar a dupla Grenal neste momento de dificuldade. Para quem perguntar, tá aí o Grenal do dia 15 de junho. O Grenal automaticamente foi jogado lá para frente com este remanejamento do Campeonato Brasileiro. A ideia de um não rebaixamento, tá, que foi proposta pelo Renato de maneira pública na entrevista que deu aos canais Sport TV, ela foi muito discutida nos veículos de comunicação nas últimas horas, no centro do país, e é importante nós dizermos aqui, é uma ideia que o Renato colocou no ar, né? Não é uma ideia nova, mas é uma ideia que o Renato colocou no ar e que a CBF não abraça de cara, de imediato. O próprio presidente da CBF já descartou isso publicamente, em entrevista recente que deu. Entretanto, esta ideia vai ser debatida, tá? Na reunião do dia 27 entre os clubes, a ideia do não rebaixamento para a dupla Grenal e para o Juventude será colocada em pauta e discutida. Não está descartada. A tendência é que ela não venha a evoluir. Mas o conceito não está completamente descartado. É bem importante que isso fique claro, tá? Vamos virar um pouquinho a página e falar de mercado de transferências, porque também foi um dia bastante recheado no mercado de transferências. Do Rio de Janeiro veio a informação de que Gabigol volta à mira do Grêmio. O Grêmio já namorou o Gabigol no início da temporada. O Gabigol tá numa situação muito ruim no Flamengo, ainda mais depois que vazou uma foto dele com a camisa do Corinthians. A informação ela foi divulgada pelo Guilherme Silva, que é repórter da Jovem Pan e que cobre o Flamengo. Além do Grêmio, o Cruzeiro e o Corinthians naturalmente também estão observando a situação. O Flamengo aceita negociar. É a primeira vez que o Flamengo está dizendo o seguinte, olha, vamos facilitar aqui porque é melhor o Gabriel longe do que o Gabriel perto neste momento, o que abre uma porta bem grande. O Renato, na entrevista que deu lá na Sport TV, fez grandes elogios ao Gabigol, é muito amigo do Gabigol, a gente sabe que existe essa relação e tem muito flamenguista apostando que essa relação do Renato com o Gabigol pode render um fruto de uma contratação por parte do Grêmio, tá? A gente não tem essa informação aqui, mas a gente sabe que em 2024 o Grêmio chegou aí no Rio de Janeiro com o Antônio Brum e tratou do assunto com o empresário do jogador a pedido do Renato. Uma outra informação de mercado, para fechar o diário, é que Gemerson tem acordo verbal com o Tricolor e o Atlético Mineiro também está construindo esta negociação de uma maneira muito facilitada. Gemerson acertou 3 anos de contrato com a equipe gremista e o anúncio está muito próximo de acontecer. Inclusive o Atlético Mineiro divulgou o motivo pelo qual o Gemerson não foi relacionado para o duelo da Copa do Brasil deste meio de semana. A nota que foi publicada na internet diz: o zagueiro Gemerson não foi relacionado por estar em processo de negociação. Ou seja, está se transferindo. E para quem ele vai? Pro Grêmio. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.